Então Prabhupada Bhaktisiddhanta Vaibhava. Tá falando de Paramananda Prabhu, parece, né? Paramananda Dasa. Bom, então o Prabhupada Bhaktisiddhanta dá uma instrução, né? Bom, era o filho de Krishnadasa Adhikari, Kaviraja e Srimati Kishore Sundari Dasi. Ambos eram discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele recebeu a iniciação aos 8 anos e Diksha aos 12, né? Ao iniciá-lo como Paramananda Dasa, né? O Prabhupada Bhaktisiddhanta ele falou, né? Adore o santo nome, lembre-se do santo nome, faça do nome a essência de sua vida. Os nomes de Krishna são inumeráveis e suas glórias ilimitadas, né? Paramananda Prabhu ele foi aconselhado por Prabhupada Bhaktisiddhanta a se matricular em um local, né? É o Paravidya Pita, para estudar e aprender sânscrito. E como ajuda para a compreensão das escrituras e o envolver uma lavagem de pratos das divindades e outros servis, né? Claro que acho que essa era a preocupação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele não queria que os seus discípulos, né, se tornassem assim, muito intelectuais, né? Que não tivessem nenhum espírito de serviço, né? Então mesmo existem alguns exemplos disso, né? Mesmo em algum momento, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele pedia a esses discípulos assim, né, tão qualificados intelectualmente que fizessem algum seva, né, porque isso é muito importante, né? Ele achava isso muito importante, né, que houvesse um equilíbrio, né, porque de certa maneira o intelecto ele é meio insaciável, né? Ele está sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais, né? Então isso não é uma boa tendência, né? Aí conta que certa vez um casal pobre e preocupado deixou sua casa no distrito de Midipur com seus 2 filhos e uma filha para se render a Prabhupada, né? Da estação de trem de Nova Dwipa eles continuaram a pé no calor do verão, meio-dia, até finalmente desmaiar sob uma árvore perto do Yogapita. O pai começou a chorar, lamentando que, embora tivesse chegado tão longe, agora não conseguiam percorrer a distância restante para encontrar o seu Salvador, né? De alguma forma, sentindo a dor da família, Prabhupada enviou Paramananda Prabhu para coordenar o transporte para a mata dessas pessoas que vinham, né? Eles ficaram surpresos, considerando o Srila Prabhupada como um deus por ter respondido à situação quando ninguém mais estava ciente disso, né? Srila Prabhupada iniciou os 2, nomeando o marido Vanamali Dasa e providenciou para que toda a família residisse em Mayapur. Vanamali Prabhu e sua esposa trabalharam no estábulo da mata. Bom, certa vez Paramananda Prabhu estava carregando 10 grandes livros para Prabhupada Bhaktisiddhanta da biblioteca, né? De uma biblioteca para Mayapur. E não tendo comido nada o dia todo, ficou exausto e desesperado para terminar a viagem. Nesse momento, um homem em carro de boi se aproximou e ofereceu uma carona. Quando Paramananda Prabhu finalmente voltou naquela noite, Prabhupada Bhaktisiddhanta perguntou se ele havia tomado Mahaprasada, ao que ele admitiu que não. Prabhupada Bhaktisiddhanta então providenciou para que o pouco de arroz fosse preparado e ele disse: Krishna sempre resgata seus devotos do perigo. Quando os pais de Paramananda envelheceram, Prabhupada Bhaktisiddhanta o instruiu a servi-los até o fim de suas vidas. E também disse que ele era muito afortunado por ter pais tão exaltados, né? Colocando sua mão na cabeça de Paramananda, Prabhupada o aconselhou a permanecer sempre destemido. Bom, Paramananda Prabhu. Que jai. Mas tem, acho que a última história que fala que
um homem Sripada Brahmanyaya Deva Prabhu. Um homem veio a Prabhupada Bhaktisiddhanta alegando que ter sido seu discípulo em uma vida anterior, mas então reencarnou como um Brahmana Rakshasa como punição por ter chutado uma devota. Embora agora livre daquela reação pecaminosa, normalmente possuindo um corpo humano, ele não conseguiu encontrar e implorar perdão ao devoto que ele havia ofendido. Então pediu a Prabhupada Bhaktisiddhanta para desculpá-lo em seu nome. Prabhupada Bhaktisiddhanta o fez e iniciou como Brahmanya Deva Das. Se tornou um devoto exemplar e erudito. Bom, enfim. Bom, na verdade, todos esses passatempos, né, entre os devotos, todas as pessoas que se aproximaram de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, eles eram pessoas muito especiais, né, porque tinha uma conexão muito grande com uma alma tão querida para Krishna. Então, quando a gente vê, né, as histórias assim, poxa, como é isso, né? Um homem que lembra da sua vida passada, que lembra que tinha, assim, que havia tomado um nascimento inferior porque deu um chute numa devota. Como isso é possível? Na realidade, isso é possível pelo poder de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Como ele é a encarnação assim da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então ele pode realmente ele pôde, né, ter contato com tantas almas assim especiais, né? Então tudo que está girando em torno de Prabhupada Bhaktisiddhanta não deve de maneira nenhuma, né, ser desprezado, né? A gente viu, né, situações assim, como esse discípulo, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que imagina, ele que não conseguiu praticar Haribhajan, né, em algum momento ele acaba abandonando o corpo, né, quando ele está para ser então quando ele está para ser cremado assim, ele se levanta, né, do crematório, né, então nesse momento as pessoas iam bater nele, né, porque pensavam que era uma influência de fantasma, né? E ele explica, não, eu fui lá namorar de Jamaraj, né? E Jamaraj não conseguia encontrar meu sadhana. Ele dizia, onde está seu sadhana? Eu não vejo seu sadhana, né? E ele diz, realmente eu não pratiquei, eu não tive oportunidade de praticar, né? Ele teve uma vida familiar assim muito conturbada, né? E aí ele falou, e você é discípulo de quem? Ele fala, aí ele contando, eu sou discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. A Jamaraj presta reverência para ele e fala, você tem que voltar para praticar sadhana, né? E aí nesse momento, né, ele conta isso para sua esposa que já estava querendo, né, ficar com ele de novo. Ele falou, não, eu morri, né, já não tenho mais nenhuma relação com você, agora eu vou. Isso foi num templo ele foi praticar 12 anos, né, de bhajana, né, no templo de Assam, lá na Índia. Enfim, são coisas assim que aconteceram, não são simplesmente histórias inventadas. Por quê? Porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta está presente. Então, estando o Prabhupada Bhaktisiddhanta presente, então muitas coisas assim maravilhosas aconteceram, né? E todas as pessoas que se aproximaram de Prabhupada Bhaktisiddhanta, se conectaram a ele, né, são pessoas assim muito especiais. Por isso, essas histórias assim que a gente está tentando, né, resgatar assim para a gente entender um pouquinho mais né? Como esse, imagina o cara lá, o senhor, que eu esqueci o nome, né, mas ele leva ele com 90 anos de idade, né? 90 anos de idade, ele se inicia com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele que teve a vida toda, né? Ele foi viciado em maconha, né? Bom, desde sua juventude, né? E aí Prabhupada Bhaktisiddhanta vai e ele promete para o Prabhupada Bhaktisiddhanta não fumar mais, 90 anos de idade, imagina. E ele vive 120 anos, né? Vive mais 30 anos, né, praticando bhajana. Então, como isso é possível? Não é possível pela presença de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Jai, Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui, Jai.